Bora falar de futebol? Não tá tão fácil quanto muita gente já projetou recentemente o Palmeiras garantir a primeira colocação geral da Copa Libertadores da América. Eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Se inscreve no canal, dá aquela moral. Também clica no joinha, no like aqui embaixo, que eu vou ficar muito contente. E ao final do vídeo deixa um comentário. Elogio, crítica, questionamento, pergunta, algo a agregar, sempre em alto nível. Maravilha? Seguinte, bora pro assunto do vídeo, né? A gente está falando de um Palmeiras e São Lourenço e alguns pontos precisam ser colocados, porque esse jogo vale muita coisa. Esse jogo tem um peso maior do que muita gente está imaginando. Tem gente que está colocando como um jogo quase festivo, de que é a despedida do Endrick e tudo mais, só que ele não é um jogo basicamente festivo. Ele é um jogo que envolve a questão do Palmeiras buscar a liderança geral da Copa Libertadores da América, e isso tem um peso muito importante. E é bom lembrar que o São Lourenço ele está numa situação bastante delicada em relação ao jogo que terá contra o Palmeiras. O São Lourenço não está classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Nesse momento, o São Lourenço está tentando voltar ao mata-mata da competição depois de 5 anos. O São Lourenço não joga o mata-mata da Libertadores desde 2019. Então é um jogo muito importante para o São Lourenço. E é curioso, por mais que o Palmeiras esteja, nesse momento, pleiteando a primeira colocação geral, o São Lourenço joga pelo empate. Sim, o jogar pelo empate tem a ver com o próprio objetivo do clube, que é avançar. Justamente por não ter garantida a classificação, por enfrentar um adversário tão forte como o Palmeiras fora de casa, como um empate já garante o São Lourenço na próxima fase, é possível que a equipe argentina não se arrisque, trave bastante o jogo e tenha como objetivo, já que a própria temporada não é das melhores para se arriscar, tentar vencer o Palmeiras jogando no Allianz Parque, é muito possível que o time se feche, trave o jogo, amarre o jogo para conseguir mesmo um empate, porque isso já garante com que a equipe volte ao mata-mata da Copa Libertadores da América, o que não acontece desde 2019. O grupo nesse momento tem o Palmeiras com 13 pontos, o São Lourenço com 7, o Del Valle com 4 e o Liverpool com 4. O São Lourenço, perdendo o jogo, se arriscando para tentar ganhar, ele se classifica com um empate entre Del Valle e Liverpool? Sim, mas as duas equipes vão se lançar muito para tentar vencer o jogo. Del Valle e Liverpool não se interessam pelo empate. Então, o que pode acontecer? Se o Del Valle, por exemplo, vencer o Liverpool, a gente está falando de muitas contas que o São Lourenço vai precisar fazer caso perca o jogo, porque nesse momento tá com saldo 0 e o Del Valle está com saldo -2. Então, a depender do resultado, o São Lourenço cai fora. O Del Valle nem precisa fazer tanto esforço, digamos assim, porque vai igualar em vitórias, e vencendo o seu jogo por 1-0, por exemplo, vantagem mínima, e o São Lourenço perdendo o seu jogo por 1-0, vantagem mínima, já iguala no saldo de gols e aí vai para gols pró. Então aí vai ter aquela questão de conta. O que eu quero dizer? O São Lourenço não está seguro de que vai avançar, o São Lourenço não está tranquilo de que vai avançar, e empatar lhe dá a garantia. Então vai ser um jogo daqueles de paciência para o Palmeiras. Vai ser um jogo em que o Palmeiras vai enfrentar uma defesa toda fechada, vai enfrentar uma equipe que vai querer bola parada o tempo todo e não bola rolando, tirar ritmo do jogo. Então vai ser daqueles jogos de paciência para o Palmeiras. O problema é que, quando você olha para busca da liderança geral, hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 29, tá? Na quarta-feira, para rodá-lo na quinta-feira, no dia do jogo que você está assistindo aí. O Tajeres está com 13 pontos hoje, vai enfrentar o São Paulo, não sei o resultado da partida, mas pode bater 16 pontos e tem saldo de 6. O Palmeiras tem saldo de 9, tá? Só que aí vem um outro problema nessa história. O Tajeres vai enfrentar o São Paulo, no momento em que eu estou gravando o vídeo, no Morumbi, então muito difícil que o Tajeres goleie o São Paulo, faça 3 gols para empatar em saldo. Não deve acontecer. Agora, quando a gente fala do River Plate, que sim, vai jogar, aí há um problema muito sério, e aí é o que dificulta de fato e não torna a vida do Palmeiras tão fácil para ser líder geral. O Palmeiras vai entrar em campo
com os mesmos 13 pontos que o River Plate, às 19 horas, às 7 horas da noite. O River Plate entra em campo às 21 horas, 9 horas da noite. O River tem 7 de saldo, o Palmeiras tem 9. O Palmeiras vai enfrentar um São Lourenço que é uma equipe frágil, é uma equipe ruim, é uma equipe que nesse momento é inegável que a temporada é muito abaixo do que se espera, é um time que tem poucas vitórias no ano, e aí a gente olha e fala, bom, dá para o Palmeiras fazer um bom saldo? Talvez dê, mas é uma equipe que não foi goleada tantas vezes na temporada. Perdeu 7 jogos e só foi goleada uma vez, 4-1 para o Racing. Para o Palmeiras golear e ampliar esse saldo para dificultar a vida do River, não vai ser fácil, por tudo que eu citei. Para o São Lourenço, tá valendo demais o empate. Demais. Então ele vai amarrar bastante o jogo. Agora, o Palmeiras, ele vai enfrentar o São Lourenço, enquanto o River Plate vai enfrentar o Deportivo Táchira. Então já há um abismo aí. O Palmeiras vai enfrentar um adversário argentino, que no contexto do futebol argentino vai muito mal, é verdade, mas digamos que a segunda prateleira de dificuldade de enfrentamento. O Deportivo Táchira é hoje o 9º colocado do campeonato venezuelano, que é realmente um campeonato de nível de enfrentamento muito baixo. E vai pegar o River Plate, que é primeira prateleira de nível de enfrentamento na América do Sul. Então há um abismo de questões técnicas aí. Além do que, o Deportivo Táchira não tem mais ambições na Copa Libertadores da América, não vai conseguir vencer. Se tentar vencer o River Plate jogando na Argentina, será ainda mais complicado se segurar de uma goleada. O Deportivo Táchira é muito frágil, também não foi goleado nessa temporada ainda dentro do seu contexto, mas já eliminado, sem a grande motivação de buscar alguma coisa na Copa Libertadores da América. E o River Plate, sabendo quantos gols precisa fazer para tirar o saldo do Palmeiras, pode atropelar o Deportivo Táchira. Tem muito mais time, muito mais bola, o abismo é muito maior e vai saber quantos gols precisa. Então, se o Palmeiras vencer por 2 gols de diferença, por exemplo, o Palmeiras vence o São Lourenço por 2-0 ou por 3-1, o Palmeiras vai a 11 gols de saldo, o River Plate tem 7. O River Plate, fazendo uma diferença de 4 gols, já vai para a questão de gols pró. O River Plate fazendo 5 gols na vitória de diferença, e é possível, porque é um abismo muito grande o River do Táchira, ele garante o resultado para ser líder geral. Então, por isso, não está tão fácil quanto se projeta classificar na primeira colocação geral. O River Plate entra em campo sabendo quantos gols precisa fazer para colocar o seu plantel na liderança geral da Copa Libertadores da América. Fora isso, é bom destacar, né? Palmeiras, ofensivamente, tem sofrido. É um Palmeiras que não tem tido bola parada como força, é um Palmeiras que, em termos de criatividade, vem sofrendo demais, não à toa. O número de gols em relação à temporada passada pós-Paulistão baixou demais, e a gente está falando de saldo de gols. Além disso, o São Lourenço vai ter a volta do seu goleiro titular, que ficou machucado por 20 dias, o Altamirano está de volta. Fato é que uma goleada do Palmeiras contra o São Lourenço é possível? Claro, é possível, a depender do que o time conseguir colocar de criatividade em campo, conseguir abrir o placar rapidamente para forçar o São Lourenço a se abrir. Claro que isso pode acontecer, mas é muito mais natural que o placar elástico nessa briga pela liderança geral ele apareça diante do Táchira, com o River Plate sabendo quantos gols precisa fazer, enquanto o Palmeiras vai tentar fazer um número de gols grande, mas diante de um adversário que é mais qualificado do que o Táchira, e que tem uma aspiração que é classificar, e que tem um empate a seu favor, e que vai fazer contas também para não ser goleado a depender da situação, enquanto o Táchira não tem exatamente uma ambição. Então, dado esse contexto, eu acho que fica claro que não é uma missão fácil para o Palmeiras se classificar na primeira colocação geral, por tudo o que envolve o seu adversário do jogo, do confronto, que é o São Lourenço, não pela questão técnica, mas pelo contexto de classificação, e pelo contexto envolvendo o adversário pela primeira colocação. O principal adversário talvez seja o River Plate, que tem 2 gols de diferença antes da bola rolar de saldo e saberá quantos gols precisará fazer contra o Táchira se o Palmeiras de fato vencer o São Lourenço. É bom lembrar, né? Mas é algo que o Palmeiras está trabalhando para acontecer.
Enfim, quero saber a sua opinião aí antes do jogo. Você acha que o Palmeiras vai para a liderança geral? Você acha que o Tátira vai dificultar para o River Plate? Fica à vontade para fazer o seu comentário, é uma pergunta que bem entender aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo e também, evidentemente, de se inscrever no canal se você não é inscrito. Bora falar de futebol.